começando agora e convido vocês a conhecer e participar. O que teremos lá? Teremos na plataforma tudo de reabilitação oral, tudo de resina composta, ou seja, dentística, tá? Hoje nós já temos 40 vídeos na plataforma. Eu tenho como planejamento a cada mês agregar mais 15 a 20 vídeos e nós vamos ter dois encontros presenciais, aliás, online, né? Mas ao vivo, para nós discutirmos dúvidas sobre as aulas que vocês assistiram e até casos clínicos que vocês tragam para a gente discutir. Vamos planejar esse dia antecipadamente, somente com os alunos cadastrados na minha plataforma, e nós teremos lá 1 hora a cada 15 dias para discutir muito conhecimento em prótese, em reabilitação oral, em dentística restauradora. Então espero vocês, conheçam a plataforma e até logo. Tchau, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, fui convidado hoje pela Biodinâmica para falar um pouco de adesão e resinas compostas com todos vocês. É um tema que eu gosto muito, um tema que eu dou aula direto, um tema que eu acho que tem muito que nós, cirurgiões dentistas, aprendemos, tá? Eu vou falar aqui uma meia hora, 40 minutos com todos vocês e tenho certeza que vai ser bem produtivo. Se vocês depois tiverem alguma pergunta, alguma dúvida e quiserem lançar para mim no Instagram, vou estar totalmente à disposição para tirar dúvidas de todos vocês, tá? Pessoal, eu vou começar por resinas compostas, tá? Nós vamos discutir um pouquinho sobre resinas compostas, depois eu vou falar de adesão e vamos concluir nossa aula hoje com algumas dicas importantes para vocês, tá? Quando a gente vamos começar por resinas compostas. Quando eu perguntar para vocês que tipo de resina vocês usam e como vocês usam as resinas, vocês sabem? Aliás, a pergunta é: como você escolhe sua resina composta? Essa é a pergunta principal. Porque eu acho que isso é a dificuldade que nós temos no dia a dia, né? Vem fabricantes, vem amigos, vem professores que trabalham com empresas e apresentam um conjunto de resina para vocês e falam assim: nossa, essa é a melhor resina que existe, essa é resina com muita carga inorgânica, muito resistente, dá polimento, faz milagre, faz o que for, né? Essa é a grande dificuldade. Porque nós, dentistas, escolhemos muito nossos materiais não porque a gente conhece o processo, não porque a gente conhece a técnica, mas porque a gente acredita no que os outros falam. Quantos de vocês leem bula na hora de selecionar a nossa resina composta? Ou nos próprios adesivos também, que é o tema de hoje, né? Quantos de vocês usam a bula? Aliás, eu fiquei muito contente de ler a bula da Biodinâmica, né, nas suas resinas, que são poucas que fazem isso. Na hora que eu li a bula, na hora da fotopolimerização e o tempo que eles preconizam, eles colocam junto a potência do fotopolimerizador e ainda colocam quantidade de joules ideal para a polimerização daquela resina. Isso é espetacular, porque quando você tem uma bula de uma resina, só na bula de uma resina, o tempo para polimerização, gente, isso não quer dizer nada. Uma das maiores falhas de resinas e cementação de adesivo não é o produto que você está escolhendo. É o processo, é a técnica de construção disso, gente. E uma das maiores falhas é a fotopolimerização. Eles foram muito felizes de colocar isso na bula deles. Por quê? Porque dá ao dentista a possibilidade de calcular a quantidade de joules baseado no fotopolimerizador que vocês estão usando. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, se vocês pegarem o melhor fotopolimerizador do mercado, o Valo, ele tem lá a sua potência de 1000, de 1400 e 3200. Se você tem a quantidade de joules, que é a energia necessária para uma polimerização ideal, você consegue calcular, porque a cada centímetro que você distancia o fotopolimerizador da nossa restauração, você diminui ao quadrado a potência. Cada meio milímetro de resina composta que você tem, você diminui a metade a sua potência. Então vamos lá, se você tem 1000 de potência, sua restauração está a 1 centímetro de profundidade, uma restauração profunda posterior, e você coloca 1 milímetro de resina,
Sabe quanto de energia está chegando lá embaixo? Você tem que fazer a conta. Saiu de 1000, na superfície está chegando 500. Lá embaixo está chegando 125, um quarto, que é 25%, 1 milímetro. 125, gente. Se você precisa de 16 joules, você precisaria de mais de 100 segundos de fotopolimerizador. Isso é impossível, você ia necrosar a polpa do seu dente. Então nós precisamos entender o processo disso tudo para conseguir saber trabalhar com isso tudo. E as resinas são essa ideia também. Você já tem um conjunto de resina? Por exemplo, eu sou contra comprar kit de resina, né? Estava agora numa live com o Heitor Colsenza, espetacular, aliás, e nós estávamos discutindo isso, né? Quando você escolhe resina, gente, você não pode escolher a resina pela marca, pelo preço, porque cada restauração tem sua indicação. Você vai fazer uma restauração classe 4, uma faceta, não pode ser a mesma resina que você faz num dente posterior de cavidade grande, uma MOD grande. Porque nos anteriores você precisa de uma resina que pule, você precisa de uma resina que te dê características de manipulação para você fazer escultura, para você trabalhar, manuseio legal. No dente posterior você não precisa tanto polimento, mas você precisa de resistência para aguentar, principalmente se for restaurações profundas. Não é a mesma resina, gente. A não ser que você use uma universal, mas de um lado ou do outro você não vai ter o melhor dela. Você vai usar uma nano híbrida ou micro híbrida, vocês não vão conseguir o polimento que vocês esperam num dente anterior, de forma alguma. Então o que vocês têm que fazer a partir de agora, gente? Aprender como que se escolhe a resina composta. Resina composta se escolhe pela classe que ela pertence. Hoje nós temos as microparticuladas, as híbridas, microhíbridas, nanohíbridas, nanoparticuladas, suprananoparticuladas. E aí, qual que você vai escolher? As nanoparticuladas, o que vocês acham dela? Ela chegou, gente, com a intenção de ser uma resina espetacular, aquela que resolveria nosso problema. Aliás, as indústrias estão correndo atrás disso, né? Uma resina que consiga resolver todos os nossos problemas. As nanoparticuladas, elas são de imediato super resistentes, tem um manuseio muito bom, pule muito bem, mas a gente já tem pesquisas mostrando que depois de 6 meses, gente, ela tem degradação do silano e ela fratura em lascamento. É uma resina que você não pode usar em regiões de carga, você tem grande chance de fratura. Outra coisa que em resina composta eu não consigo entender é como vocês vão trabalhar com as resinas compostas sem saber a sua classe. Porque se você, por exemplo, vai fazer uma resina posterior, uma resina que tem região de carga, a dentina, gente, a dentina precisa de polimento? Não. A dentina precisa de cor excepcional? Não. O que ela precisa? Ela precisa de resistência, gente. Ela é uma resina que vai dar corpo para a sua restauração. A estética é dada no esmalte, o polimento é no esmalte. Então a sua resina ela tem que ser da família das híbridas da dentina, ela não pode ser nanoparticulada, microparticulada, não tem por que fazer isso. Vocês conseguem trabalhar num custo-benefício excepcional, comprar resinas microhíbridas, híbridas, nanohíbridas, de baixo custo e que vai suprir muito essa necessidade nesse ponto. E aí investe, não precisa ser caro, mas investe na resina certa para fazer seu esmalte estético, aquele anterior que você precisa de polimento, ou precisa de resistência numa classe 4, por exemplo. No posterior, uma resina com mais carga inorgânica para contrair menos. Então, quando você conseguir fazer seu conjunto de resina composta, tá? Conseguir agregar tudo isso, e aí sim conseguir trabalhar com resina certa, no lugar certo, resistência estética, e você conseguir as coisas mais difíceis da resina composta, que é saber trabalhar o conjunto, fazer restaurações policromáticas com várias camadas de resina e entender a característica ótica daquelas que você está trabalhando, para que você vai trocar, gente? Se vocês estão trabalhando certo, no sucesso que estão alcançando, mesmo que surja a resina bam e a sua tem um prognóstico muito bom, não tem por que trocar, continua com o seu conjunto, não vai trocar, não compra kit não resolve nada, compra de várias marcas aquela que supre na sua necessidade e consiga resolver seu problema, tá? E aí,
nós temos lá as microparticuladas. Microparticuladas são resinas de alto polimento, tá? Só que ela tem baixa quantidade de carga inorgânica, ou seja, é uma resina frágil e que tem alta taxa de contração. É uma resina que não dá para usar para dente posterior. Por exemplo, a Heinemann, da Cosmedent, a Durafil, tá? Não dá. Aí depois a gente tem as híbridas, Z100, por exemplo, ultra resistente para dentina espetacular, gente. Se você quer trabalhar numa clínica popular, numa clínica de convênio, quer usar para dente posterior, resistente demais, funciona muito bem. Aí você pode pegar uma micro híbrida, pega a Z250, trabalha muito bem também. De alta resistência, claro, essas restaurações da família das híbridas com menos polimento, mas ultramente resistente. Então quer fazer dentes posteriores, quer usar a dentina delas, perfeito, funciona muito bem. Depois a gente tem as nano híbridas, né? Qual foi a evolução, né? As microparticuladas eram muito fracas. Aí falou, vamos tentar melhorar um pouco isso, dar mais resistência. Fizeram as híbridas. As híbridas tinham partículas muito grandes e junto nanométricas. E aí o que aconteceu? Muita resistência, mas muito pouco polimento. Aí falou, não, precisamos melhorar, vamos deixar, precisa mais polimento. O que nós vamos fazer? Vamos diminuir as partículas grandes em 10 vezes. Fizeram as micro híbridas. Depois falou, não, a microhíbrida ainda não dá o polimento legal, vamos diminuir as partículas grandes em 10 vezes de novo. Aí surgiu as nanohíbridas, da Ivoclar, por exemplo, né? É muito boa, funciona muito bem, tem características estéticas excepcionais. E depois tem as nanoparticuladas, que foi as resinas que tem partículas nanométricas, até 100 nanômetros, e com alto polimento, mas de novo são resinas que vocês não conseguiriam usar em áreas de carga. Então, gente, por exemplo, as resinas da biodinâmica são resinas da família das microhíbridas. São resinas resistentes que a gente poderia usar muito bem em toda a região posterior. Podia usar sua dentina, resinas baratas, para a gente usar a dentina como corpo da nossa restauração, mas são resinas que a gente não vai conseguir polimento excepcional. Não dá. É a mesma coisa que você quiser pegar o asfalto e polir. Você não vai conseguir. Você consegue polir o vidro. O asfalto não vai conseguir. Então, são resinas de resistência, mas não para regiões onde você precisa de alto polimento. Você não vai usar uma resina que não dá polimento em classe 5. Na região que você precisa de muito polimento, de facetas, não dá. Concordam? Mas para regiões de resistência excepcional. É assim que a gente começa a entender e usar a resina composta. É assim que funciona. Depois a gente tem as suprananoparticuladas, são resinas da Tokuyama, por exemplo, que tem partículas de 200 nanômetros. Elas não são nanoparticuladas, porque para ser nanoparticulada ela precisa ter menos de 100 nanômetros. Mas tem aproximadamente as mesmas características químicas e mecânicas das nanoparticuladas. Alto polimento. Para região por exemplo, para regiões de classe 5 é excepcional a gente trabalhar com isso. É essa a ideia. Vocês conseguem fazer restaurações de excelência com baixo custo. É claro, dentro de uma mesma classe tem resinas caras, resinas médias, resinas baratas, resinas com características óticas melhores, piores. Vocês vão ter que ir atrás, testar e ver qual cabe no bolso do consultório de vocês e qual dá para vocês usarem com qualidade. É assim que a gente tem que buscar e é assim que a gente seleciona nossas resinas. Tá? Quando vocês conseguirem fazer isso, tenho certeza que o sucesso vai melhorar, fratura vai diminuir, muitas coisas vão acabar se resolvendo. Claro que o processo de construção de resina composta é um problema muito grande, gente. Não depende só dos materiais, porque materiais a gente está cheio de material bom. Depende de um processo criterioso desde o preparo até a polimerização final. Se a gente não dominar esse processo, a gente não vai ter sucesso nunca para conseguir uma restauração de excelência. Tá? A restauração começa lá no sistema adesivo, que a gente vai falar agora. O sistema adesivo, nós temos 4 classes, né? Nós temos, aliás, 2 grandes classes. As classes dos pré-condicionantes, aqueles que você tem que fazer ataque ácido antes,
e a classe dos autocondicionantes, aquele que não tem que fazer ataque ácido antes, perfeito? Quando a gente trabalha com esses adesivos, a gente tem que entender também quando que a gente vai trabalhar com um com o outro, entender o processo de adesão. Porque senão a gente vai ter que trabalhar aquilo que você aprendeu na graduação, aquilo que o professor tal indicou, aquele que você nem sabe por que usa, né? Por exemplo, eu vou falar para vocês, o adesivo mais usado que a gente tem são os adesivos de 2 passos pré-condicionantes. Família do Single Bond 2, tem da FGM, tem de várias delas, tem da Dentsply, tem um monte de marca, tá, gente? Mas será que esse é o melhor adesivo para você ter no seu consultório? Por quê? Ele termina com uma camada ácida, tá? Eu não estou falando de marca, é a classe inteira, lembra? Não é marca, não importa, é a classe desse material termina com a última camada ácida. Os pré-condicionantes de 2 passos e os autocondicionantes de 1 passo terminam com a última camada ácida. E são camadas finas. Isso facilita por osmose, passagem de água e hidrólise química da resina composta, ou seja, degradação, formação do water tree. Depois, ele também tem incompatibilidade com cimentos duais, com materiais duais, porque ele impede a polimerização química. Para você resolver um problema desse, que seria esse, você teria que terminar com uma camada de adesivo hidrofóbica e neutra. Você teria que passar uma camada de adesivo de outro sistema. Então você teria que ter os dois do mesmo jeito e viraria 3 passos. É isso que a gente tem que entender o processo. Por exemplo, na dentina. Vocês acham que é fácil pegar o ataque ácido e fazer ataque ácido na dentina e no esmalte? Ou fácil, né? Você calcula 30 segundos ali, mais 5 segundos ali, beleza. Só que se vocês não estiverem usando ácido de qualidade, que tem uma viscosidade boa, o que vai acontecer? Você vai pôr no esmalte, ele vai escorrer para a dentina e você não consegue controlar esse tempo e acaba o processo inteiro da sua adesão. E se conseguir, você conseguiu fazer certinho a lavagem. Quando você põe o ácido, gente, não é tirar o azulzinho do ácido. É você lavar, é tirar aquela lama produzida pelo adesivo, pelo ácido, desculpa, pelo ataque ácido. Aquela lama que fica, sujidade que fica. É só com spray de água forte durante 15 segundos no mínimo. Calcula aí no relógio se vocês fazem 15 segundos de lavagem direto em cima do ataque ácido em todas as paredes. Depois, você tem que controlar a umidade, expor dentina. Você acha que no meio das fibras colágenas, aquele monte de água, né, uma trama de rede, uma rede de pesca de camarãozinho, assim, tudo amassada, você pinga uma gota de primer, ele milagrosamente penetra na dentina, resolve, evapora tudo, a água e resolve a adesão? De forma alguma, gente. Ou vocês põem o primer e faz um esfregaço forte durante os 40 segundos, renovando tudo aquilo ali, ou vocês não vão conseguir uma adesão de qualidade, tá? Depois disso, como que vocês secam o primer? Ou secam o Single Bond 2, ou a família dos 2 passos? Não é com jato de ar? Se vocês fizerem isso, gente, você vai evaporar todo o solvente superficial, os monômeros vão fechar os túbulos, e o solvente vai ficar dentro dos túbulos dentinários, o remanescente do solvente. Sabe o que vai acontecer? Sensibilidade, porque o solvente é uma das coisas mais tóxicas que a gente tem dentro dos sistemas adesivos. Vocês têm que pegar uma cânula de endo, por exemplo, e suga tudo, daí puxa o solvente de dentro dos túbulos, depois você passa o jato de ar até parar de mexer. Porque quando parar de mexer quer dizer que evaporou todo o solvente, tá? Depois disso tudo, o que vocês vão fazer? O adesivo. Aí vocês têm que usar um adesivo que tenha carga. Tem adesivos no mercado que tem carga. Você pega o Optibond FL, tem carga. Você pega o Scott Bond, não tem. Aí você tem que passar uma camada, polimerizar, passar outra camada para aumentar um pouquinho a espessura e melhorar a camada híbrida. Seria uma indicação para isso, tá? E agora, quero pensar com vocês. Se vocês têm a dentina úmida, cheia de água, tá? Com a fibra colágena. O primer não é adesivo, tá? O primer é um preparador de superfície. Ele foi feito para evaporar a água
e fazer com que os monômeros hidrofílicos que gostam de água entram dentro das fibras colágenas e a sua porção hidrofóbica fica pro lado de fora, para aderir para o bonde, para o adesivo que vem em cima. Para você entrar numa trama de rede de fibra colágena com água, você acha que o primer deve ser fino, fluido ou ele tem que ser viscoso? Gente, ele tem que ser muito fluido. Perfeito? Para permitir a penetração dentro dessa trama, dessa rede de fibra colágena. E o adesivo depois que vem por cima? Ele tem que ser viscoso, com carga, grosso para dar resistência, ou ele tem que ser fininho, sem carga nenhuma? Ele tem que ser grosso, ele tem que ser viscoso, ele tem que ser espesso para dar resistência para a camada híbrida. Agora, quando você pega um adesivo simplificado, mistura o primer com um adesivo, o que você faz com os dois? Aquilo que era fino você deixa mais espesso, aquilo que era espesso você deixa mais fino. Você perde as duas características boas das duas partes. E aí, pior, o primer, gente, ele é hidrofílico. O adesivo, o bonde, é hidrofóbico. Como você mistura água com óleo? Mistura? Não. A única maneira de misturar é diminuindo a acidez. Aí quando você põe na dentina a acidez, você ativa as enzimas degradadoras de fibra colágena, com o passar do tempo degrada mais rápido a fibra colágena. Fora isso, como eu já falei, ele tem inibição da polimerização química dos cimentos duais. Então, se numa cimentação dessa, você vai ter uma subpolimerização do cimento, o que vai fazer pigmentação mais rápido, manchamento mais rápido e falha mais rápido da sua restauração. É o que vocês não querem, né? E os adesivos autocondicionantes, aqueles que não precisam ácido? Hoje já se indica, não é nem opção, é indicação, você fazer um ataque ácido prévio do esmalte durante 15 segundos. Para quê? Para você criar uma micro retenção naquele esmalte, porque o ácido dos autocondicionantes são fracos, nem chega perto do ácido fosfórico e acaba tendo uma falha de adesão no esmalte. E aí o que a gente faz, gente? Faz ataque ácido, aí passa o adesivo, né? Vamos supor que eu estou falando de 2 passos. O autocondicionante de 2 passos é aquele que tem primer e ácido num potinho e adesivo no outro. Se eu fizer o de 2 passos, eu passei ácido no esmalte. Eu passei primer e ácido junto no esmalte de dentina. Então, a vantagem grande desse sistema é que você não precisa se preocupar com a umidade da dentina, você simplesmente seca. Isso é uma vantagem gigante, é um controle muito mais fácil do que o pré-condicionante. Tá? Mas também tem na literatura dados de que os autocondicionantes têm menos retenção, menos adesão do que os pré-condicionantes, quando os dois são bem feitos. No entanto, a parte técnica dos autocondicionantes é muito menos criteriosa do que dos pré-condicionantes. Perfeito? Quem sabe trabalhar muito bem dos dois pode tirar o melhor dos dois. Mas quem não sabe, talvez trabalhar com os autocondicionantes gere menos problemas do que os pré-condicionantes, tá certo? E outra vantagem dos autocondicionantes são dentinas escleróticas. Porque dentina esclerótica tem túbulo fechado, tem muito mineral e aí pouco menos colágeno. E como os autocondicionantes precisam do mineral para fazer a sua reação, ele funciona muito melhor. Aí a adesão dele é muito boa, vale bastante a pena usar, tá? Só que se você fez ácido, você usou o primer acídico e o adesivo, você virou 3 passos de novo. Então as indicações não pode ser porque é simplificado. Tem que ser as indicações porque diminui sensibilidade, porque tem menos criterioso, não porque é menos passos. Se você pega de um passo só, você tem que fazer o ataque ácido do esmalte, colocá-lo, só que daí ele termina com a camada acídica. Aí depois você tem que pôr outro adesivo por cima para terminar ele neutro. 3 passos de novo. Só que daí caímos na mesma discussão que a gente teve lá dos pré-condicionantes. Por que eu vou simplificar tudo se tudo tem que ficar 3 passos e funciona igual? Então é melhor eu pegar as características boas do autocondicionante de 2 passos, tem o adesivo hidrofóbico espesso, que é o Clearfield SC, por exemplo, e dar uma camada híbrida ali, uma emulsificação e depois uma adesão muito boa, do que usar um universal
que vai ser fininho e eu vou ter que terminar depois com adesivo de qualquer forma. Então já uso o conjunto inteiro de 2 passos. Seria o bom senso, né? Mas tem indicação o autocondicionante de 1 passo? Tem. Talvez pediatria é uma coisa mais fácil que tem dentro de tecido, né? Hoje dá para fazer restaurações em crianças em 5 minutos ou menos. Porque você põe o autocondicionante, depois põe uma book fill, polimeriza, tá lá, resolvido, né? Pelo menos o tecido que não precise de sucesso em longo prazo é a melhor maneira de se restaurar um dente. Só que para fazer restaurações de excelência que durem tempo, porque assim, nenhuma restauração vai cair por falha adesiva ou vai cair por causa vai cair porque você usou tal um ou outro adesivo. Não, as falhas não vão ser por isso, gente. As falhas de adesão vão ser por manchamento, por fratura, por microinfiltração. Só vai cair se você não isolou, e contaminou completamente. Ela cai. Senão ela não tem como cair, tá, gente? Não é isso que vai acontecer. Perfeito? Então o processo de construção da adesão depende muito disso. Depende de você escolher o material certo para a hora certa e entender o processo de adesão de ambos os sistemas para conseguir tirar o melhor proveito. E aí você consegue utilizar a marca que mais lhe cabe para conseguir utilizar isso, né? Às vezes nós dentistas vamos atrás de preço, né? E aí a gente pega um simplificado desse, custa cento e poucos reais e vem 3,5 gramas, ml, tá? Mas se você pegar um de 3 passos, que vem 2 tubos, né? Cada um com 8 ml, a gente acha caro porque ele custa 400 os dois juntos, 350 os dois juntos. Só que, gente, a gente tem que começar a ver custo-benefício. Se eu pego 2 tubos, cada um com 8 ml, são 16 ml. O outro tem 3,5, 4 vezes, mais do que 4 vezes menos. Então, se eu pegar R$150 e multiplicar por 4, dá 600. Se eu pegar os 2 tubos com 16 ml, continua 350. É quase metade do preço, só que produtos ainda melhores do que o outro. E com as mesmas dificuldades clínicas, não vai mudar nada. Porque para você tornar o simplificado bom, você teria que passar o adesivo por cima e os cuidados de umidade, de estudo num pré-condicionante, você vai ter que ter igual para os dois. Então tem coisas que pelo bom senso e custo-benefício não faz sentido existir. E eu não sei porque existe, né? Essas são as dúvidas que a gente tem que tirar. Por exemplo, tem fabricantes que vendem cimento para gente, dual, e dá junto adesivos simplificados de brinde. Só que daí, se o adesivo simplificado termina com a camada ácida e inibe a polimerização química, não faz sentido a gente ter um adesivo que vem de brinde com cimento, que teoricamente parece que é para usar um no outro, mas ele inibe a polimerização química do cimento que ele está vindo junto, né? Então, isso, gente, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que entender o processo de tudo, entender como funcionam as resinas, entender como funcionam os adesivos, para daí fazer a escolha correta. Aí a gente consegue trabalhar de maneira eficiente e consegue sucesso em tudo que a gente já vai trabalhando. Como eu disse anteriormente, fotopolimerização, gente, para você ter sucesso de adesivo e resina, o que conta não é só a potência da foto, é a energia total que se chega e mais o comprimento de onda. Eu não sei se vocês sabem, só tem 3 fotos hoje, 2 com certeza e 1 que está em estudo ainda, que diz que polimeriza tudo, ou que polimeriza tudo, né? O Valo, o Blue Phase e agora um da Schuster novo que atinge todos os comprimentos de onda dos LEDs. Porque se você tem LED de segunda geração normal, LED normal, o que acontece? Os LEDs, ele tem comprimento de onda para sensibilizar os fotoiniciadores de 440, 450, ali até 490. Só que isso foi feito para polimerizar a canforoquinona. A canforoquinona é amarela, gente. E as resinas compostas para dente clareado, as resinas compostas de efeito translúcido, os cimentos clear, tá? As resinas para dente clareado, os cimentos de alto valor, eles não têm canforoquinona. Por quê? Porque senão seria amarelo, não conseguiria fazer essas características da resina.
E os fotos convencionais, LEDs convencionais não conseguem polimerizar. E vocês vão ter os maiores problemas de consequência, que é a subpolimerização desses produtos. E aí, como que a gente vai conseguir o sucesso dos tratamentos? Nós dentistas costumamos falar, né? Se eu perguntar para vocês agora, o que dura mais, cerâmica ou resina? A maioria vai falar que é cerâmica, mas é mentira. É claro que é mais fácil fazer cerâmica, porque a gente precisa saber preparar, moldar, mandar para o protético e fazer uma cimentação bem feita. Tá? Agora a resina não. Resina é artística, né? Resina tecnicamente é difícil. Você tem muitos passos, um processo muito grande para ter o sucesso disso. E o erro da fotopolimerização, por exemplo, você tem uma foto de alta potência, se você não souber usar, é pior do que o secador de cabelo antigo. Por quê? Porque se você encostar o foto, vamos supor que você encosta o valo a 1400 de potência, nem 3200, a 1400 de potência, encostar na restauração, você tem uma polimerização tão rápida que ele endurece tão rápido que os monômeros que estão de um lado, no outro não conseguem mais chegar. Toda a polimerização depois disso vai ser a base de contração. E a resina, como não vai conseguir converter todos os monômeros em polímeros, vai ficar subpolimerizada. Quando ela ficar subpolimerizada, gente, o que acontece? Aí nós vamos ter consequências de diminuição de resistência, aumento de manchamento, dificuldade de manutenção de cor, tá? Vai ter fratura, infiltração, todas as consequências de uma subpolimerização, fora que nós vamos ter bastante sensibilidade. Por quê? O monômero residual é uma das coisas que geram sensibilidade na resina composta. Então, se você não polimerizou o suficiente, nós vamos ter subpolimerização. Tendo subpolimerização, a gente vai ter sim problemas de sensibilidade por causa disso. Altamente tóxico. No adesivo, o solvente e os monômeros residuais tóxicos, na resina composta, monômero residual muito tóxico. Esse é um problema grande, tá? E aí, gente, são consequências que a gente tem que tomar cuidado, né? Como que a gente vai trabalhar com tudo isso para impedir que isso aconteça. Essa vai fazer a diferença. O que eu quero deixar para vocês hoje? Aprendam, tá, gente? Aprendam a selecionar seu adesivo, sua resina, seu foto, sua metalocerâmica, seu IMEX, sua zircônia, seu cimento, não mais pelo fabricante, não mais pelo professor que disse para usar, porque você tem que ver hoje muito dia que tem muito professor que simplesmente fala o que as empresas querem que ele fale, não o que ele realmente entende do assunto e gostaria de estar falando. Tá? Esse é o cuidado que você tem. Nesse sentido, por exemplo, a Biodinâmica hoje me convidou para dar aula, mas eles não exigiram que eu falasse nada dos materiais, de bem ou mal dos materiais deles. Tá? Eles simplesmente pediram para dar uma aula de adesão em resina composta, é o que eu estou fazendo aqui. E disse que as resinas deles são microhíbridas e dá para usar muito bem em dentina, muito bem em dentes posteriores. E vocês, se gostarem da manipulação dela, gostarem das cores dela, vocês têm que usar para as indicações de uma resina microhíbrida. É isso que vocês têm que fazer. Tá certo? Então, é dessa forma que vocês vão trabalhar. A resina Flow, por exemplo, as resinas microhíbridas dela de alta carga, 79%, bastante resinas resistentes. A Flow tem 37%, gente, de carga. Por quê? Como que funciona a Flow? Isso de todos os sistemas, tá, gente? Para você transformar uma resina Flow, ou você aumenta o diluente, são monômeros de cadeias pequenas, que tem maior contração, ou você diminui a carga inorgânica, né? Por exemplo, aqui diminuiu a biodinâmica diminuiu a carga inorgânica. Então o que aconteceu? A resina Flow com menor carga inorgânica tem mais contração e menos resistência. Então esse é o cuidado que vocês têm que ter com as Flows, vale para todas, tá? É assim que funciona. As Flows sempre vão ter mais contrações que as resinas compostas convencionais.
só por ser flow, porque ou ela tem mais diluente, de novo, diluente, monômeros residuais de cadeias pequenas que tem mais contração, ou elas têm menor quantidade de carga inorgânica. Aí ela também tem muito mais contração. Por que quando tem carga inorgânica tem menos carga inorgânica tem mais contração, gente? Porque o que polimeriza é a carga orgânica. Perfeito? Quanto mais carga orgânica, maior o grau de conversão tem que ter. Mais monômeros para converter. Então, mais contração ele vai ter. Tá certo? É assim que funciona. Eu não sei se vocês sabem, eu montei uma plataforma de aulas ali no Dental Guru. Tá? Eles estão em promoção até sexta-feira, né? Tá em preço de lançamento. Já tem 7 aulas lá. Vai ter muito mais aulas também, gente. Tá? A cada mês eu vou pôr de 15 a 20 aulas novas. Tem um grupo de WhatsApp específico para os assinantes para tirar dúvidas diárias do que tiver, discutir casos clínicos, encontros quinzenais ao vivo, como a gente está fazendo aqui agora, só que da plataforma para a gente tirar dúvidas sobre as aulas, dúvidas de casos clínicos, todo mundo junto, vai ser pelo Zoom. Então quem quiser dar uma olhada, olha no meu Instagram, tem lá o link, tudo certinho para vocês, na minha bio tá o link da minha plataforma, olha as aulas lá, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Acho que vocês vão gostar bastante de todas as aulas que estão lá e tudo que eu vou falar para vocês nas aulas nunca é apegado a marcas. É claro que eu vou, por custo-benefícios, indicar algumas marcas para vocês, alguns materiais, mas eu vou explicar para vocês por que isso deve ser usado. Eu não quero nunca que vocês saiam das minhas aulas falando assim, ó, eu uso porque o professor Jefferson usou. Por exemplo, eu cimento pinos todos com ionômeros de vidro, tudo. Porque cimentação resinosa adesiva não existe dentro do conduto. Eu provo isso nas aulas e vocês vão entender para quem assistiu ou quem já assistiu minha aula, tá? Eu provo isso para vocês. E aí, o que eu posso fazer mais? Eu poderia cimentar com cimento o autoadesivo, que é o U200 e família, tá? Não tem só o U200, a família inteira dos autoadesivos. Só que os autoadesivos, gente, tem um problema muito grande, né? O que vocês acham que é o problema dos autoadesivos? Caro! Custa 500 e poucos reais, depois de aberto você dura 6 meses. Funciona esses cimentos autoadesivos? Funciona, não sei se vocês sabem também. Eles são muito mais próximos do ionômero de vidro do que da resina composta, tá? Ele tem reação ácido-base igual ao ionômero, perfeito? Só que claro, chamar de resina vende muito mais, por isso que é cimento autoadesivo. Gente, só que esses cimentos, depois que abre, duram 6 meses, R$590. Se você pegar esse cimento, para que ele serve, os autoadesivos? Eles servem para cimentação de pinos, cimenta bem, cimentação de zircônia, cimentação de metal de cerâmica, apesar de não passar luz, você acaba usando a parte química, cimentação de onlay e lay se vocês quiserem. No entanto, para pino, você tem cimentos de ionômero, por exemplo, lutein lining, que é muito excelente, gente. Funciona muito bem para pino, é duro, você não consegue tirar, perfeito? Custa 100 e pouquinhos reais e dura 3 anos. Para um lay, você tem os cimentos adesivos, que são melhores. Como eu falei, o 200 próprio Relax Arc Ultimate, tá? Já que eu falei da 3M, eu vou falar o lado bom também. Funcionam muito bem. São um dos melhores cimentos que tem, o Relax Arc, por exemplo. Né? Funciona melhor que o 200. Melhor que os autoadesivos. Aí você vai cimentar uma metalocerâmica com a zircônia, você pode cimentar com ionômero. Só que daí, se você pegar pelo custo-benefício um ionômero e um cimento resinoso adesivo, você vai gastar ali R$300 e vai durar 3 anos. Aí você troca e vai ter muito mais produto, né, para usar. Aí você vai trocar por outro sistema que custa R$590, vai durar 6 meses e faz tudo piorado comparado com o outro. Para quê? Não dá para entender, gente. Realmente não dá para entender. Então, essa noção de como escolher os materiais
por entender como eles funcionam e como funciona o processo de construção das nossas resinas, das nossas coroas, é o que vai fazer você diferente. É o que vai fazer você crescer gastando menos e com mais qualidade. Então, sempre que a gente for discutir tudo, gente, eu vou mostrar para vocês o processo de como funciona para vocês terem a capacidade de fazer as escolhas. Sabe por quê? Porque se vocês hoje têm um conjunto de resina, tem um adesivo, um cimento e ele sai do mercado, você sabendo o processo de como funciona, você vai ser capaz de sozinho escolher aquele outro novo no mercado ou aquele outro que já tem no mercado de qualidade igual. E é isso que vale, né? É como conceito, né, em aula. Conceito não vale mais para nada, gente, porque conceito você põe no Google, você descobre em 30 segundos. Você tem que entender os conceitos. A partir do momento que você explica os conceitos, aí sim fez a diferença, porque daí não é todo mundo que sabe. E é isso que vocês têm que aprender. Tá certo? Então, gente, convido vocês lá a dar uma olhada na minha plataforma. Eu agradeço de novo a Biodinâmica por essa oportunidade aqui de estar com eles, de fazer essa live para eles. E sempre que vocês precisarem, estarei disponível para tudo, tá bom? Gente, se vocês tiverem perguntas, me procurem no Instagram, manda pergunta lá que estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Procura lá na Dental Guru, a minha plataforma. Quem tiver dúvida sobre ela também estou à disposição de tirar. Combinado? Obrigado, gente, pela noite. Tenha uma boa noite e ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até logo.